Se o outro vídeo que eu fiz foi sobre o que é a nobreza, que é o que embasa esse grupo de estudos, essa escola, a minha filosofia, esse daqui vai ser sobre como pôr ela em prática, porque a gente analisou a teoria e desde que eu cheguei nessa conclusão de nobreza, eu vou tentar resumir o vídeo anterior, falando no sentido poético, nobreza seria florescer, o florescer do ser humano. Falando no sentido teórico, resumindo o vídeo passado, nobreza é o caminho que o ser humano percorre para fazer jus ao potencial que a natureza deu para ele, nos seus três corpos, nas suas três partes, espírito, mente e corpo. Desde que eu cheguei nessa conclusão tem alguns anos, muito eu me questionava, volta e meia vinha essa questão de se nobreza é isso, como se alcança? Se eu realmente creio nisso, o que se faria para alcançar esse máximo potencial do ser humano na natureza? E eu pensei isso de muitas formas, e eu pensei de diversos jeitos. Eu fui estudar como muitas civilizações fizeram isso ao longo da história, como elas entendiam o que era o melhor. E pensar isso e purificar essas mitologias para conseguir chegar numa resposta e testar também em mim mesmo esses resultados. E demorou mais ou menos uns 3 anos. E aí de uns meses para cá, sabendo já as respostas, através tanto da minha intuição, quanto da minha mente, quanto da minha prática, eu pensei que eu deveria criar um sistema para isso e ensinar esse sistema para os outros. E foi assim que nasceu essa escola, por exemplo. Então, se aquela primeira aula era mais importante do que é ser nobre e por que ser nobre, essa daqui é a segunda mais importante. Como se faz para ser nobre? Eu criei esse sistema, então, nesses meses recentes que eu fiquei pensando, como pôr todo esse meu conhecimento na prática, uma receita de bolo, que qualquer pessoa, atemporalmente, é atemporal porque serve para o ser humano. Não importa se ele está no Egito Antigo, na Grécia Antiga, ou na China contemporânea, ele tem que ser atemporal, porque ele está atingindo o mesmo objeto, que é o ser humano. Independente da sociedade, do tempo, da civilização, da classe social, da raça, das limitações de corpo, não importa. A praxis tem que ser a mesma, porque o objeto é o mesmo. Então teria que ser algo universal. E eu desenvolvi esse sistema. Ele é muito baseado na paideia grega, que é um método de ensino que os nobres gregos tinham para ensinar os seus jovens, para eles se tornarem aristocratas. Aristos significa melhor. Para eles se tornarem superiores, melhores, homens de excelência. Então, muito se baseia na paideia, mas também se baseia em conhecimentos que eu pensei de diversas civilizações, de diversos gêneros, diversos ramos filosóficos. É composto de 6 partes. Por que eu cheguei em 6 partes? Porque 6 é um número muito especial para mim. Ele é o número das virtudes que eu contemplei em Deus. As virtudes que eu já ensinei na última aula. Poder, bondade e amor, justiça, harmonia e beleza. As 6 virtudes que emanam da fonte primordial. As 3 primeiras virtudes, as 3 primeiras características divinas de Deus. Então, se para o nosso Criador são 6 facetas, eu achei que seria adequado também no sistema do ser humano fazer 6 facetas. Eu escrevi todos os temas em latim, já que é a língua mais evoluída dentre as línguas românticas. As línguas românticas, na verdade, são deveniências do latim. Na minha opinião, são degenerações do latim. Logo, eu escolhi o tema latino para escrevê-los, já que eu ainda não domino o grego. Então, são 6 faces que compõem um ser humano nobre, um ser humano eduzido, um ser humano perfeito, um ser humano que busca o seu arquétipo, a sua função, o seu tipo na natureza. São 6 partes. Vamos começar pelo primeiro que está aqui, então. A música. O que seria a música? Aprender um instrumento. Todo nobre tem que aprender a tocar um instrumento. Música é um dom do Criador para o ser humano. Não tem outra explicação. A explicação poética e filosófica é essa. Se contentem com ela. Porque as explicações filosóficas e poéticas
elas são as mais belas e as que mais demonstram a face de Deus para o ser humano. Agora eu vou explicar a teoria. A teoria é chata, é lógica, é crua, porque o ser humano nasceu para ser simbólico e poético. Então se contentem, aprendem a se contentar com a explicação poética. Dá para ser explicado de forma teórica. Mas a teologia, a mitologia são tão mais belas. A música é um dom de Deus para o ser humano. Só os pássaros e o ser humano fazem música na natureza. E os astros, talvez. Todo ser humano nobre, todo ser humano que quer reduzir seus potenciais dados por Deus, pelo Criador, tem que aprender a tocar um instrumento, a tocar música, a fazer beleza com a sua mente. Agora a explicação teórica. A música, ela molda os padrões mentais do ser humano. Então, consumir boa música e praticar boa música é você moldar o seu padrão mental, você moldar a sua cognição para receber as informações do conhecimento. Você não pode ficar lendo livros e se instruindo de teorias se a sua cognição, se seus caminhos neuronais não estiverem aptos a receber essas informações, se eles não forem bem ramificados. E a música, a boa música, a música que tem ritmo, ordem, beleza, hierarquia, ela promove isso na cognição humana. E aí, uma teoria minha. Não é nada comprovado cientificamente, mas eu tenho uma intuição que talvez seja sim ou algo parecido. Quando você ouve boa música, aquela música que é escrita pelos gênios, só a cabeça daquele gênio que escreveu conseguia entender aquilo. Porque a música pode não parecer, mas ela é forma. Ela é uma forma invisível, no ar. São as vibrações das moléculas de ar, da atmosfera da Terra. A gente não vê. Por isso a gente acha que ela não é forma, como um objeto. Só que ela é. Só que é forma invisível, é o ar. E ele está emitindo uma forma, de acordo com aquele instrumento, de acordo com aquela ordem que aquele gênio pôs nos instrumentos. Como é que funciona esse processo então? A mente genial daquele músico, ela comanda através da ordem, da hierarquia, da beleza, como aquela forma deve se propagar no ar até chegar em você. Quando o seu cérebro compreende, analisa, compacta aquilo em informação, ele está plasmando essa forma nos seus caminhos neurais ou neuronais. Ele está, então, preparando a sua cognição para pensar como um gênio. Então, eu tenho essa teoria, eu não sei se é verdade, mas a mente do ser humano, ela se molda de acordo com os objetos que ele compreende da realidade, ou seja, com o que ele consome. E a música é o principal deles. Por isso que eu coloquei ela em primeiro. Como os antigos diziam, a música ordena a alma. Isso é verdade. Como eu acabei de falar, a ordem propagada pelos instrumentos, ela ordena também a cognição, que é o jeito que você compreende o mundo. É a sua ferramenta, o cérebro, como ele compreende a realidade. Sendo assim, ela é uma das coisas mais importantes para um bom ser humano, ser na natureza. A segunda é devotio. Devotio é devoção em latim. O que seria isso? É louvar a Deus, ao divino, de alguma forma. Foi o que eu escrevi aqui. Todo ser humano que quer reduzir a sua humanidade, ele deve ter uma boa relação com a metafísica. Não importa a crença que ele siga, a religião que ele compreenda o mundo, o mapa que ele fez para compreender o mundo. Ele tem que louvar a criação, porque um nobre foi feito para viver. A vida é boa e a vida é bela. Sendo assim, amando a vida, ele louva quem fez a vida. Não importa quem ele acredite que seja. A mente criadora, no fundo disso tudo aqui. Então, uma das partes mais importantes, por isso que eu botei abaixo da música, é a devoção. Deve praticar algum tipo de relação com o divino, não importa qual seja ele. A outra é humanae. Humanae, na verdade, seria o genitivo feminino dessa palavra latina. Significa, eu quis aqui para botar significar dois humanos, mas na verdade seria das humanas. É o feminino. Só que eu uso muito neologismo. Eu gosto de
aplicar determinadas palavras em determinados contextos que não são tão usuais no português e que eu acho mais adequados porque fica mais belo, porque me soa mais adequado. No latim é a mesma coisa. O genitivo do latim, eu gosto do genitivo feminino. Não dá uma força na palavra, humana, é muito melhor do que humanos, que seria o correto para cá. Então eu uso o genitivo feminino até como genitivo neutro. E é uma característica minha. Importa? Não importa. O que importa é o que esse efeito causa no ser humano. Isso daqui lembra latim, lembra uma língua poderosa. É muito mais importante do que como os romanos antigos falavam. Não importa, eles não existem mais. Eles não têm mais domínio. E mesmo se existissem, não importa. Importa o que eu penso disso. O que seria humano? Seria o bom socializar com seus semelhantes. Ou seja, o ser humano, ele é um animal social. Ele deve saber bem se relacionar. Isso daí inclui desde política até retórica, até dialética, como você dialogar com os outros, as técnicas certas para você dialogar, até psicologia. O que você está causando no outro, como ele compreende aquilo, o que faz ele compreender aquilo, o que faz ele responder aquilo. Até, por exemplo, etiqueta. Etiqueta são boas regras de boa convivência. Isso também entra nessa categoria. Tudo que é relacionado ao humano, ou seja, virtudes, moral, ética e socialização, cai aqui dentro. É fundamental para um nobre se relacionar bem, cumprindo bem o seu papel de animal social. A quarta faceta é ginásio. Ginásio era onde os gregos e os romanos treinavam para preparar o seu corpo, para praticar esportes. É natural do ser humano querer se movimentar, querer se mover. O que seria ginásio? Seria fortalecer e usar as faculdades do corpo ao máximo. Não importa o que, praticar algum esporte. Não importa como, buscar estética, buscar saúde, buscar fortalecer isso aqui para que seu espírito possa se manifestar nesse pedaço de carne, bem, para que você possa buscar os seus desejos, para que você possa, se bem se relacionar, se bem devotar para Deus e tocar bem o instrumento, que são as três que já vieram antes, mas também as duas que vão vir depois, para você bem pensar, lógica, e ars, para você praticar bem o ofício. Então, é de suma importância que você cuide do seu corpo. É de suma importância que você cuide dessa casa que Deus te deu. Muito bem. Na verdade, isso aqui é um presente de Deus. Quando você não cuida disso aqui, você está ofendendo o Criador. Quando você não cuida bem do seu corpo, você está cuspindo no rosto de Deus. Essa aqui é a verdade. É como se você ganhasse um presente de Natal do seu pai e você esmagasse ele. Então, tudo que tem a ver com o corpo cai nessa faceta, ginásio. Boa higiene, boa estética, procurar a beleza, procurar a faustosidade do corpo. Desde aspectos práticos, como procurar fazer com que o corpo seja mais útil, mais maleável, mais forte. Tudo isso inclui ginásio. Vocês podem ver que são temas latinos muito fortes, mas que eles resumem aspectos muito gerais e que todos fazem parte do ser humano. A música, a devoção, que é o espiritual, humana, que é a parte social do animal humano, ginásio, que é a parte corporal do ser humano, e agora vamos para a lógica. A lógica, se o ginásio é a parte do corpo, devotio é a parte do espírito, o que alimenta o espírito, a lógica seria tudo aquilo que alimenta o intelecto, a mente. A lógica, nesse caso, ela seria adquirir conhecimento e instruir o intelecto. Por que seria importante você só adquirir informações? Não importa qual informação. Pode ser aprender uma língua, ler um livro, aprender uma técnica nova, não importa. Qualquer informação que você adquire nova, o que você está fazendo é, como eu falei, enriquecer a sua malha cognitiva, a sua malha neuronal. Você está fazendo com que o seu cérebro funcione na maior capacidade possível. Se você preparou o seu cérebro através da música, para deixar ele receptivo à informação, uma malha neuronal rica, você precisa pegar essa malha neuronal rica e encher ela com muita coisa.
para que você seja cada vez mais versátil, para que você seja cada vez mais prático, mais útil à sua sociedade, a você mesmo, a Deus, não importa. A lógica se insere nisso. Tudo que é conhecimento é lógico. De novo, é um neologismo, porque na nossa civilização mudou-se o significado de lógica. Lógica, hoje em dia, significa tudo relacionado à aritmética, à matemática. Só que antigamente, lógica vem de logos, que é discursar sobre algo. Então, tudo que é um objeto de expertise de alguém cai no campo da lógica. No final, ela significava antigamente tudo que é conhecimento é lógico. Não só matemática, não só números, ou computador, ou qualquer coisa assim. Tudo que é conhecimento é lógico. Até as coisas mais básicas, como costurar. Isso é lógica. Isso influi a mente humana, o intelecto humano. A tecne humana. O correto seria terne. Mas é isso, é o campo da mente. Depois que você já alimentou o seu espírito, o seu corpo, a sua mente, preparou a mente com a música e bem socializou com os outros, que é um campo do corpo também, o que se faz com isso tudo? Ars, no latim, arte. De novo, é outro neologismo, eu acabei de perceber. Arte hoje em dia significa qualquer expressão humana sentimental. Então você pintar um quadro, até a performance de um cantor, tudo isso é arte. Mas arte nas civilizações clássicas, seja ars no latim, ou seja terne no grego, é ofício. Qualquer tipo de especialização e ofício que um ser humano faz e cria na realidade, ou seja, não é teoria, é prática. Ela é um tipo de arte. Então, por exemplo, um engenheiro que estudou anos e anos, ele é versado na arte da engenharia. Um médico que estudou muito tempo para isso e pratica a medicina, ele pratica a arte da medicina. A arte é qualquer ofício. O ser humano, depois de ele se instruir, depois de ele preparar o seu corpo e bem se relacionar com Deus, ele precisa pôr em prática algum tipo de utilidade, de ação, de dinamis na natureza. Ofício. O ser humano precisa pôr em prática a mente e o corpo que ele preparou para fazer algo de útil. Isso cai no ars, no ofício. Esses 6 pilares, eles definem o templo da praxis nobre, ou seja, o sistema de educação de um nobre. Ele prepara tanto o espírito e alimenta o espírito, quanto prepara a mente e alimenta a mente, quanto prepara o corpo e alimenta o corpo. E assim, o ser humano pode se expressar e ter uma vida feliz na natureza, no seu ecossistema, no seu ambiente. Uma vida eudaimônica, uma vida feliz. Com esses 6 pontos bem harmonizados, bem compostos na vida de alguém, a pessoa alcança deificação, ou do grego apoteosis. Deificação não era o sentido de se transformar em Deus, isso seria absurdo, seria irreal, seria impossível. Não é se transformar em Deus, mas se transformar em um Deus, como os romanos e os gregos compreendiam um Deus. Não é Deus no sentido de origem das coisas, o todo-poderoso, não. Deus para eles, eu posso fazer um vídeo depois e vai cair no campo da lógica, sobre como eles compreendiam a religião. Não é assim. Deus significa, na verdade, qualquer força que é supra a natureza. Um ser humano que controla o próprio corpo, o próprio espírito e a própria mente em determinados pontos, ele está se fazendo impor sobre a natureza. Logo, é uma forma de apoteoses, de deificação. É simbólico, é claro. Só que é um simbolismo, como eu falei, tudo que o ser humano precisa fazer tem que ter algo de simbólico, tem que ter algo de poético. É uma deificação. Um ser humano se transforma em alguém que tem potência sobre a natureza. Ele é um Deus. É a elevação do ser humano ao seu máximo potencial dado pela inteligência criadora. Ou seja, dado por Deus, o único, para o ser humano se transformar em um Deus, não o Deus. Se é que ficou claro para os ignorantes, né? Porque as pessoas de sabedoria já compreendem isso, como os 2 termos têm significados diferentes na cultura latina e grega. Mas é isso. E agora vamos, na verdade, como esse canal vai funcionar. Na aula anterior, onde eu expliquei o que é ser um nobre,
foi a aula mais importante porque ela definiu sobre o que a minha filosofia se baseia. Essa daqui está definindo como alcançar a minha filosofia. Então é a segunda mais importante. Aquilo lá é teoria, isso aqui é prática. Então, se essa escola, esse grupo de estudos foi criado por mim para formar nobres e para passar esse conhecimento adiante, melhorar a vida das pessoas nesse ponto, as que querem ter a vida melhorada, e a minha mesmo também, porque eu estou nesse caminho, esse canal que representa isso também tem que ter esse ponto. Então, como eu organizei esse canal? Ele é um canal que visa formar nobres. Então ele vai funcionar em playlists, e cada uma das 6 playlists vai ter vídeos de acordo com o tema de cada pilar da praxis. Os vídeos que são para conhecimento, instrução, qualquer tipo de sabedoria, qualquer tipo de estudo teórico, eles vão na playlist de lógica. Os vídeos que forem sobre estética, higiene, cuidado de corpo, bem usar do corpo, eles vão para a playlist de ginásio, ou gymnasium, se a gente falar na pronúncia correta do latim clássico, não do latim eclesiástico. Eu errei nesse ponto. A playlist sobre virtudes, psicologia, socialização, etiqueta, tudo relacionado ao bem-estar do indivíduo humano para com os outros seres humanos, vai cair na playlist humana, que vai estar aqui também. Tudo relacionado à minha devoção e à teologia e metafísica, talvez, se for uma metafísica voltada para a prática, vai cair na playlist Devotio. Ainda não tem conteúdo nesse sentido, mas eu pretendo fazer. Em relação a instrumentos musicais, a música e a instrução musical vai para a playlist de música. E em relação a ofícios, vai para a playlist de artes. Eu ainda vou criar conteúdo nesse sentido. E até agora eu acho que é a playlist que mais tem, e com certeza é que mais vai ter, porque não tem muito como eu fazer conteúdo sobre corpo e religiosidade aqui. É algo mais na prática, é algo mais para quando a escola for criada como algo presencial, que é algo que eu pretendo fazer aqui no Rio de Janeiro. Mas em relação à teoria, é muito simples e prático, e vocês podem acompanhar as aulas também. Por isso que a lógica vai ser a playlist com certeza mais composta. E é assim que esse canal vai funcionar. Ele vai ser um representante da minha escola, da minha filosofia, da minha praxis e da minha teoria. E para auxiliar o ser humano em muitos sentidos. E é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que a inteligência criadora esteja com você.